Seguimos na análise e vamos falar agora sobre o retorno à Serra da Bodoquena em 1986. Ah, sim. Depois daquelas descobertas intrigantes, né? Eles voltaram. Exatamente. Voltaram para a região buscando, assim, preencher algumas lacunas, seguir novas pistas que tinham surgido. E a equipe ainda contava com nomes importantes, né? O Omar Carlini Bueno liderando, claro. Sim, e o Alexandre Mendes da Rocha, Denilson Paoli, Sargento Gilmar Marcelino Dias, Sargento André Júlio Sabo. Esse era o cartógrafo, né? Isso, Zabo, fundamental com os mapas, e tinha o Marcos Carlini Bueno na base sede em Campinas dando apoio. Uma estrutura já bem montada para essa expedição. Essa persistência deles é realmente notável, né? Voltar ano após ano, sabe, movido pelo que já tinham achado e pela necessidade de entender o quadro completo. Mostra muito rigor na investigação. Com certeza. E, de novo, a importância dos contatos locais como o Celso Tiri, que a gente já viu antes, continua claríssima. Exato. Tanto que a primeira parada foi, de novo, em Miranda, para rever o amigo e guia Celso Tiri. Faz todo sentido. Começar por quem já conhece o terreno e a história. Depois seguiram para Bonito. Lá conversaram de novo com o prefeito que já conheciam da outra vez. E ele ajudou de novo? Ajudou. Ofereceu apoio logístico mais uma vez. Aí passaram a noite em Bonito e no dia seguinte, cedinho, 3 de julho de 86, partiram para a Serra Sul. E aí começa a exploração de fato, né? É. Mas olha, a chegada na Serra Sul foi um verdadeiro choque. Choque. Por quê? A área que eles tinham pesquisado antes Nossa. estava sendo brutalmente devastada por madeireiras. Desmatamento assim, sem dó. Nossa, que triste. Imagina a sensação deles. O autor descreve com um pesar mesmo. Doía no coração ver o fim daquela floresta caindo por terra a golpes de motosserra. Pesado. E quem fazia esse trabalho? Eram trabalhadores indígenas locais. Na época, o texto usa o termo bugres, né? Empregados pelas empreiteiras. Isso mostra um desafio constante e francamente doloroso na pesquisa de campo, né? A paisagem não é estática. Não mesmo. E a ação humana, principalmente o desmatamento desse jeito, pode destruir sítios arqueológicos importantes antes mesmo de alguém saber que eles existem. É uma corrida contra o tempo. Exato. E expõe também a situação vulnerável desses trabalhadores locais, né, envolvidos nisso. Com certeza. E a convivência inicial com esses madeireiros, os peões mateiros, não foi das melhores. Mas era preciso, né? Estavam ali. Imagino. E para acampar foi fácil? Que nada. Foi outro desafio. O ponto que usaram antes estava inundado pela própria nascente que eles usavam. Sério? A nascente subiu? Parece que sim. E a área em volta, toda destruída por tratores. Tiveram que montar acampamento mais para cima, sabe? Mais longe da água, mas pelo menos mais seguro. Tiveram que se adaptar rápido. E para completar o isolamento todo, o rádio não funcionava ali. Estavam numa zona morta de comunicação, totalmente por conta própria. Caramba, isso aumenta muito o risco, né? A capacidade de adaptação deles foi essencial aí. E é uma ironia, né? Buscar vestígios antigos no meio da destruição moderna. Uma ironia bem triste, né? Muito. Bom, no dia seguinte, 4 de julho, o objetivo era claro: encontrar a nascente do Rio Salobre. Ah, um objetivo geográfico importante. Sim, o Gilberto, que era o chefe da empreiteira, indicou para eles o começo da trilha. Era a mesma que a própria equipe tinha aberto em 84. Facilitou um pouco, então. E logo eles encontraram um lago belíssimo no meio da rocha, água super cristalina. Ai, que bom. Um respiro de beleza no meio daquela situação toda. Exato. Esse contraste, né, entre a beleza preservada em alguns pontos e a destruição em volta é marcante nas descrições. Com certeza. E a estratégia de seguir o rio para cima para achar a nascente é a lógica pura, né? Sim, mas a subida pelo leito do rio foi bem árdua. Pedra escorregadia com limo, calcário. Perigoso. Muito. Tiveram trechos que precisaram abrir picada na mata fechada, com facão mesmo. O cinegrafista, o Alexandre, então, sofria com o peso do equipamento. Imagino a dificuldade, carregar câmera e tripé num terreno desses. Pois é. Aí, depois de horas de caminhada e esforço, chegaram no olho d'água principal, que junto com outros menores ali embaixo, formava a nascente do Salobre. Conseguiram.
E como era o lugar? Era uma garganta estreita, com paredões enormes de rocha calcária. E dava para ver as marcas dos níveis das cheias antigas na pedra. Bem impressionante. Encontrar a nascente, isso é um marco geográfico crucial, né? Confirma a localização exata de um ponto vital, Sim, fundamental para mapear a área toda e entender o potencial para assentamentos antigos ali. Talvez ligados à busca por altitude, né? Algo que a gente sabe que algumas culturas andinas faziam. pode ser. E para ter certeza que aquele era mesmo o ponto mais alto da região ali, o líder pediu para o Gilmar e para o Denilson subirem o morro do lado esquerdo. Boa ideia. Verificar a topografia. Aí ele ficou esperando com o Alexandre e o equipamento de vídeo. 1 hora depois, mais ou menos, veio a confirmação pelo rádio. Era o ponto mais alto mesmo. Nenhum outro morro ali perto era mais alto. Ótimo. E deram nome? Batizaram de ponto 708. Ponto 708. Marcado no mapa. Essa precisão é muito importante. Já estava escurecendo quando começaram a voltar. No caminho, acharam uma praia natural de pedra, sabe? Uma praia de pedra? No meio do mato? É. E aí aproveitaram para tomar um banho na água geladíssima, devido a estar uns 8 graus Celsius, e lavar umas roupas. Corajosos. 8 graus. Brrr. Pois é. De volta ao acampamento, teve uma boa notícia. Finalmente conseguiram contato via rádio amador. Falaram com a Argentina. Olha só. E aí? E a Argentina retransmitiu a situação deles para a base em Campinas. Deu um alívio, né? Pelo menos sabiam onde eles estavam e que estavam bem. Ufa! Que bom! A comunicação é vital nessas horas. E a noite foi fria de novo, uns 7 graus. Esses detalhes mostram bem a realidade da expedição, né? O esforço físico, a adaptação constante, depender dos recursos ali, a importância da comunicação, mesmo que precária. E o ponto 708 virou uma referência-chave. Totalmente. Na manhã seguinte, conversando com um dos trabalhadores indígenas, o Caio, ele falou de um morro ali perto que tinha umas pedras que pareciam gente. Pedras que pareciam gente. É. Um homem e uma mulher, segundo ele. Aí, claro, decidiram ir lá verificar. O conhecimento local, né, mesmo que venha assim de forma mais folclórica, digamos, é sempre valioso. Sempre. Populações indígenas conhecem aquele território como ninguém. E essa menção a pedras com forma humana é interessante se a gente pensar na reverência inca pelas pedras, as huacas, né? As formações rochosas sagradas. Pode ter relação. A escalada para chegar lá foi bem perigosa. Morro super íngreme, cheio de blocos de pedra solta. Nossa Senhora. E o calcário era afiado, cortava as mãos. Mas quando chegaram no topo, a surpresa. O que era? Eram naturais. Não! Não eram formações naturais. Era uma estrutura feita pelo homem. Tipo uma trincheira ou talvez um poço de vigia? Com ótima visibilidade da região toda. Feita pelo homem? Mas de quando? A suspeita inicial foi Guerra do Paraguai. Tinha umas pedras arranjadas em círculo perto de uma fenda profunda na rocha. Ah, de novo as camadas de história se sobrepondo. A Guerra do Paraguai deixou muitas marcas por ali, né? Isso complica a busca por coisas mais antigas. Complica muito. Mas a localização estratégica, com boa visibilidade, sugere um ponto de observação que pode ter sido usado em várias épocas diferentes. Reutilizado, talvez? É uma possibilidade. Bom, depois disso, o foco voltou para o marco de pedra que eles tinham achado em 1984. Aquele primeiro marco. Esse mesmo. Com os mapas super precisos do Sargento Sabo, eles localizaram o marco de novo e aí mediram a inclinação dele. E qual era? 4 graus noroeste. Aí decidiram, vamos seguir essa direção. Usar isso como uma pista, uma linha a seguir. Perfeito. Abordagem sistemática, usar o que já acharam, as medições precisas para guiar a busca. O mapeamento do Sabo foi essencial aí. Seguir a orientação do marco é tentar decifrar a intenção por trás dele, né? Exato. E não é que funcionou? Acharam alguma coisa? Acharam. Horas depois, seguindo essa linha de 4 graus noroeste, encontraram um segundo marco de pedra. Outro? Igual ao primeiro? Bem similar, só que estava mais enterrado. Mas era claramente um segundo marco. Uma validação importante daquela direção. Que demais. Isso reforça muito a ideia de que não era algo aleatório. Tinha um padrão intencional ali. Com certeza. Só que aí, passaram dias vasculhando toda a área em volta desses 2 marcos e nada. Não acharam mais nada. Intrigante. O que será que esses marcos significavam, então?
Delimitação de território? Marcadores de trilha? Pontos rituais? Pois é, fica a pergunta. Encontrar um segundo é significativo, mostra que tinha um propósito, mas qual era? Continua um enigma. Exato. Sem novas pistas ali na serra, eles decidiram voltar para Bonito. Estavam pensando de novo na Gruta do Senhorzinho, aquela lenda. Ah, a Gruta Misteriosa. Sim. Mas antes de ir atrás da gruta, resolveram checar umas cavernas que ficavam ali perto da serraria. Cavernas? Por quê? Baseado em informações locais e também na experiência que tiveram em 79. Lembra que eles acharam muitos ossos bem preservados em cavernas de calcário? Lembro sim. Cavernas são verdadeiras cápsulas do tempo, né? E o calcário ajuda muito na preservação, na fossilização. Exato. Aqueles achados de 79 foram importantes. Ossos de roedores, marsupiais, aves, tatus e até uns ossos humanos, né? Um metatarso, uma clavícula de criança, um dente de leite. Isso, que foram analisados por especialistas da Unicamp, Apucamp, e depois enviados para o Museu Nacional. Mostrava bem o potencial arqueológico e paleontológico daquelas cavernas na Bodoquena. Então fazia sentido investigar mais cavernas por ali. E valeu a pena. Na caverna que indicaram perto da serraria, eles descobriram 6 salões novos, além dos 2 que já eram conhecidos. 6 salões novas. Uau! E não foi só isso. Perto dali, acharam outra abertura, bem estreita, e um túnel que passava por baixo da estrada. Por baixo da estrada? Sim, o sargento Júlio Sabot foi o corajoso que se arrastou por esse túnel e descobriu um pequeno salão escondido do outro lado. Que aventura! Isso mostra como aquele território ainda guarda muitos segredos, né? Mesmo perto de áreas com atividade humana, como uma serraria. Verdade. O potencial para descobertas ainda existe. Exige persistência e, às vezes, uma audácia como essa do Sargento Sabo. Com certeza. Bom, aí sim, já em Bonito, eles retomaram a busca pela Gruta do Senhorzinho. A saga da gruta continua. É. Nas secretarias municipais, deram a dica: procurar a fazenda do Zé da Mata. Chegando lá, encontraram o administrador, um senhor Dalmor. E ele sabia da gruta. Sabia e concordou em guiá-los. Entraram na mata por umas trilhas. O Dalmor sabia que a entrada era no morro seguinte. E foram todos juntos? O sargento Gilmar foi na frente com ele. E a instrução veio pelo rádio: seguir na direção de uma árvore que tinha sido atingida por um raio. Um marco natural. Isso. Aí encontraram um riacho seco e descer pelo leito dele. A persistência em seguir as lendas, né? Exato. Decifrando os nomes locais, conseguindo os guias, e essa navegação por marcos naturais, tipo a árvore do raio, é super clássica nessas situações. Depende totalmente do conhecimento local. Totalmente. Descreveram a caminhada pelo leito seco do riacho, notaram que tinha pedras bem colocadas, como se formasse um caminho. Interessante. Viram pegadas de onça na lama seca e, perto da entrada da caverna, muitas abelhas. A entrada em si era bem escondida, vários metros acima do nível do solo. Escondida e de difícil acesso, então. E lá dentro? Exploraram o interior. Tinha vários níveis, tipo patamares, compartimentos, um terraço logo na entrada com colunas naturais, sabe? Sim, formações de caverna. Estalactites, estalagmites. Isso. Tinha um túnel que levava para um cômodo superior pequeno e um poço vertical, tipo uma chaminé. Exploraram tudo. E acharam alguma coisa? Vestígios humanos? A tal serpente de pedra? Nada. Nenhum vestígio de presença humana antiga, nem sinal da famosa serpente de pedra. Que frustrante. Pois é. Aí ficou a dúvida. Será que essa era mesmo a verdadeira Gruta do Senhorzinho? A relutância que os locais tinham em falar sobre ela talvez indicasse que não era essa. Ou que a lenda era só isso mesmo. É o desafio de verificar lendas, né? Às vezes a busca leva a um beco sem saída, ou talvez ao lugar errado. E essa aura de lugar sagrado ou protegido que os moradores percebiam pode ter, de fato, protegido o local real. Ou, como você disse, a lenda pode ser só uma lenda mesmo. Uma investigação que não deu o resultado esperado nesse ponto. Exato. Aí voltaram para Miranda. A expedição já estava quase no fim. Mas tinha um mistério antigo que não saía da cabeça deles. Qual? Miranda Estância. O tal do ponto M.
Um lugar sobre o qual eles ouviam histórias bem assustadoras desde a primeira expedição, lá em 1976. Ah, o ponto M. Lembro das menções anteriores. Um lugar cercado de mistério. Muito. Foram falar com o Célcio Tiri de novo. E o Tiri, sabia algo mais? Sabia. Ele trouxe mais uma pista, na verdade. Falou de umas marcas estranhas em pedras perto de Dux Estrada. Marcas em pedras? Que tipo de marca? Ele descreveu como 5 a 7 furos redondos, alinhados ou formando um L. E isso aparecia em várias rochas diferentes na região. Furos redondos, alinhados ou em L. Que específico. Curioso. Para que serviriam? Boa pergunta. E o Tiri indicou quem poderia saber mais sobre isso. Um senhor chamado Visitação. Visitação. Um benzedor local, muito conhecido e respeitado na região. Olha só. A rede de informações locais se expandindo de novo. O Tiri direciona para outro especialista local. Muito interessante essa dinâmica. Totalmente. Encontraram Visitação na casa dele. Uma casa bem simples, de pau a pique, iluminação à vela. Um homem humilde, mas com uma aura de sabedoria, sabe? Curandeiro respeitado. Que figura interessante. Combinaram então de visitar essas pedras marcadas no dia seguinte. E no outro dia, lá estava o Visitação todo arrumado de roupa de domingo para guiá-los. Que legal. E ele confirmou a história dos furos. Confirmou, repetiu a descrição: 5 a 7 furos redondos, alinhados ou em L. E contou uma história curiosa. Disse que uma vez tentou cavar embaixo de uma dessas pedras marcadas. Cavar? Pra quê? Procurando algo. Provavelmente. Mas ele parou logo porque ouviu um estrondo dentro da rocha. Achou que era alguma coisa da Guerra do Paraguai, tipo uma bomba antiga, e ficou com medo. Essa história do Visitação adiciona mais uma cor local, né? E reflete aquela crença comum na região sobre tesouros enterrados da época da guerra. Mas os furos em si continuam intrigantes. Marcas de extração de pedra, talvez, marcadores, rituais. Fica a dúvida. A subida até as pedras foi difícil? Um morro íngreme, de cerrado cheio de espinhos, o que ele chama de cerrado feio. Imagino. Cerrado pode ser bem hostil. E lá encontraram várias rochas grandes com uns furos, exatamente como a Visitação descreveu. A impressão que tiveram é que pareciam feitos para facilitar o corte do calcário em blocos grandes. Talvez aqueles blocos que vinham soltos na encosta tivessem vindo dali. Faz sentido. Uma técnica de cantaria, talvez, para extrair blocos. Mas datar isso é difícil, né? Muito difícil. Só que o Visitação ainda tinha mais surpresas. Mas? O quê? Ele revelou que no cume da montanha tinha uma seta de pedra. Uma seta? Feita de pedra? Exatamente. Seguiram ele até o topo e era impressionante. O monólito de rocha devia pesar uns 350 quilos, claramente trabalhado pelo homem, deitado no chão. E estava apontando diretamente para o sul, na direção de um outro morro. Nossa, uma seta de pedra aponta. Isso é muito diferente dos furos. É um achado bem significativo. Uma função direcional parece óbvia. Sim. Aí eles foram até o morro para onde a seta apontava, mas... Nada. Que estranho. Para onde será que apontava, então? Será que o alvo era mais distante? Ou a evidência no outro morro se perdeu com o tempo? O mistério só aumenta. Pois é. E ainda tinha mais uma coisa que o Visitação mostrou. Meu Deus, esse dia foi cheio de descobertas. O que mais? Ele mostrou uma clava de ferro. Na verdade, era uma ponteira de metal, tipo uma ferramenta de perfuração, cravada bem no alto de um paredão rochoso ali perto. Cravada na rocha? Em local alto? Sim, num lugar totalmente inacessível sem equipamento de escalada. A suspeita é que fosse a ferramenta usada para fazer aqueles furos nas pedras. Mas, Bess, como foi parar ali em cima, cravada? Por que foi deixada lá? Seria um marcador também? Uma ferramenta simplesmente abandonada do jeito estranho? E isso adiciona mais uma camada de mistério a essa atividade toda de trabalhar a pedra naquela área. Muitas perguntas, né?
Se despediram do Visitação, super agradecidos, deixaram os mantimentos que sobraram para ele e voltaram para Miranda. A ideia era ir embora, mas o enigma de Miranda Estância, o ponto M, era forte demais. Não dava para ir embora sem investigar aquilo. Ah, entendo. Depois de todas essas novas pistas, os furos, a seta, a ferramenta que formam um quebra-cabeça ainda sem solução clara, a força daquele rumor antigo sobre o ponto M ficou irresistível. Exato. Começaram a recordar tudo que já tinham ouvido sobre o ponto M desde 76. Histórias contadas em sussurro, sabe? Muito medo, muito mistério. Que tipo de história? Rumores de muralhas imponentes, casas de pedra escondidas na mata, achados de ossadas humanas, sabres, dobrões espanhóis. Dobrões espanhóis. Moedas de ouro. Isso é importante. Sim, coisas ligadas à Guerra do Paraguai também, mas esses dobrões indicavam algo mais antigo. E sempre a história do perigo, de capangas armados, os cabras mandados pelos donos da fazenda, gente que teria morrido tentando entrar lá. Nossa, um clima pesado em torno desse lugar. Muito. Aí pediram para o Celso Tiri. Celso, leva a gente naquelas muralhas que você sempre menciona. E ele? Ele confirmou de novo que as muralhas existiam, mas surpreendentemente ele se recusou a ir. Recusou o Celso? Mas por quê? Alegou que era muito difícil conseguir permissão dos donos, que moravam no Rio de Janeiro. E reforçou o mistério e o perigo do lugar. Falou que era perigosíssimo mesmo. A recusa dele, claro, só aumentou a curiosidade e a certeza de que tinha algo importante lá. Com certeza. A narrativa cria um suspense enorme em torno do ponto M. A relutância do Tiri, que era uma fonte super confiável para eles, só enfatiza o perigo real ou talvez um tabu muito forte associado ao lugar. Por que tanto segredo? Será que era disputa de terra ou tinha algo realmente valioso escondido lá? Pois é. Vendo a insistência deles, o Tiri deu um contato. Mauro, filho de um tal João Bolicheiro, que morava em Vilas Boas. Foram atrás do Mauro. E o Mauro? Topou ajudar? Topou. E encontraram ele na cidade e ele se mostrou super disposto. E para provar que sabia do que estava falando, ele até mostrou o tesouro particular dele, que ele mesmo tinha achado nas ruínas. Tesouro? O que era? Moedas de ouro achados lá, isso muda tudo. A confirmação do Mauro e principalmente esses artefatos. Elevam demais o interesse. Totalmente. Mas ele exigiu sigilo absoluto. Sem fotos dos objetos dele, sem mencionar nada na imprensa sobre ele ter essas coisas. Combinaram de se encontrar à noite, no hotel, para planejar a entrada. O sigilo dele só reforça que os rumores são verdadeiros e que tem algo realmente valioso ou perigoso por lá. E os itens espanhóis indicam uma ocupação bem anterior à Guerra do Paraguai, né? Adiciona outra camada de tempo importante à história do lugar. Exatamente. No hotel, o Mauro explicou o perigo real. O administrador da fazenda Miranda Estância nunca daria permissão para a entrada. E os peões dele tinham ordens expressas para atirar em qualquer invasor, sem perguntas. Nossa, ordens para atirar. Pesado. Muito. Então a única forma de entrar seria escondido, pelos fundos da fazenda de um amigo do Mauro, o Ariovaldo, que era vizinho à Miranda Estância. O Mauro, que era caçador experiente e conhecia tudo ali, garantiu que a área específica onde ficavam as ruínas era raramente patrulhada. Porque era uma mata muito fechada e considerada perigosa até pelos peões, cheia de onça, cobra. Entendi. Então entramos na zona do risco calculado. O dilema ético de entrar clandestinamente versus o desejo científico da descoberta. Exato. E a dependência total do conhecimento local do Mauro para conseguir navegar pelo terreno e, principalmente, evitar a ameaça humana. Uma operação de alto risco. Altíssimo risco. De volta ao hotel, enquanto a adrenalina da conversa com o Mauro baixava um pouco, eles pegaram os mapas precisos do Sargento Sabo e começaram a plotar todos os pontos importantes que já tinham descoberto ao longo dos anos. Quais pontos? A necrópole encontrada em 76, os 2 marcos de pedra de 84 e agora de 86, e a seta de pedra que o Visitação tinha mostrado naquele mesmo dia. Plotando tudo no mesmo mapa? Isso. Usaram até folhas de transparência para sobrepor os traçados e ver se surgia algum padrão. E surgiu. Surgiu. Foi o grande momento ahá da expedição. Perceberam que aqueles 4 pontos,
necrópole, Marco I, Marco II, seta, formavam de maneira muito nítida parte de uma meia-lua no mapa. Uma meia-lua. Nossa! Na hora, lembraram dos brincos de prata que acharam na necrópole lá em 78. Os brincos tinham pingentes em forma de meia-lua. Que conexão incrível! Bateu a forma. As proporções batiam. Aquela descoberta cartográfica foi um avanço, sim, gigantesco. Imagino. Uma meia-lua deliberada ligando locais tão distintos. Isso sugere um planejamento, uma intenção. Poderia ter um significado simbólico, talvez ligado à deusa lunar inca Mamaquila, como os brincos talvez sugerissem. É uma hipótese muito forte e instigante. Exato. E o mais incrível de tudo que fez o coração deles acelerar de vez, O quê? a localização estimada do ponto M, lá em Miranda Estância, para onde eles iriam escondidos no dia seguinte, era exatamente o ponto que faltava no mapa para completar o desenho da meia-lua. Não acredito. O ponto M fechava a meia-lua? Uau! Exatamente. Isso aumenta dramaticamente a importância do ponto M. Sugere que ele pode ser o local central que conecta todas as outras descobertas, o coração dessa meia-lua desenhada na paisagem. A expectativa para o dia seguinte deve ter sido imensa. Imagina a ansiedade. No dia 10 de julho de 1986, eles partiram bem cedo com o Mauro, que estava vestido a caráter, roupa caque, chapéu de couro, revólver .45 na cintura e o amigo dele, o Ariovaldo. O Mauro foi armado. A coisa era séria mesmo. Era. Foram até a fazenda do Ariovaldo, deixaram o carro lá e seguiram a pé. Cruzaram cercas, passaram por dentro da fazenda Bela Vista. Onde ficava a necrópole. Exatamente. Reforçando ainda mais aquela conexão da meia-lua. E finalmente entraram na mata densa de Miranda Estância, seguindo os dois guias em silêncio absoluto. Que tensão! A aproximação final. E passar pela área da necrópole de novo, sabendo da meia-lua, deve ter amarrado visualmente todas as pontas da investigação de anos. Com certeza. Seguiram um riacho pequeno por 4 longas e tensas horas, pulando de margem em margem, super atentos a qualquer sinal de animal. Onça, cateto, cobras, aranhas. 4 horas só para chegar perto. Sim. Numa curva onde o riacho alargava um pouco, eles avistaram as primeiras ruínas na margem direita. Finalmente. E como eram? Era uma estrutura tipo trincheira. Blocos grandes de pedra misturados com uma argamassa de barro. Tinha umas colunas de tijolos também, visíveis abaixo do nível do solo atual. E muitos, muitos cacos de telha em volta. Pedra, barro, tijolo, telha. A impressão foi de ser um posto avançado, talvez da Guerra do Paraguai, mas construído sobre fundações mais antigas, de pedra. De novo essa mistura de materiais, né? Sugerindo múltiplas ocupações ou pelo menos um reaproveitamento da estrutura. A camada da Guerra do Paraguai parece sobreposta a algo anterior, feito de pedra. Exato. Andaram mais 1 hora, agora saindo do riacho, se guiando pelo mapeamento do Sargento Júlio. Encontraram uma trincheira diferente. Essa era profunda, cavada no chão mesmo, dava a altura de um homem. Cavada na terra. Sim. E seguiram essa trincheira por quase 1 quilômetro. Ela fazia um formato de L. E aí chegaram aos limites da área que parecia ser a principal das ruínas. Decidiram se separar em duplas para varrer melhor a mata, que era muito fechada ali. Momento de tensão máxima. Procurando no meio da mata fechada. De repente, o sinal combinado. 3 tiros. Vinham da direção do Gilmar e do Ariovaldo. Correram para lá. E lá estavam elas, finalmente. Muralhas de pedra. Parcialmente soterradas pelo tempo, pela terra, pela vegetação, mas inconfundivelmente muralhas. E muito, muito mais antigas do que qualquer coisa da Guerra do Paraguai. Muralhas. Conseguiram. Sim, alicerces de pedra bem profundos, tinha tijolos e restos de toras de madeira podre por cima, indicando que foram reutilizadas na época da guerra, provavelmente para fazer posições de defesa. A reutilização de novo. Mas a base era de pedra antiga. Exato. E o detalhe crucial que confirmou tudo. As pedras usadas nas muralhas eram grandes,
algumas trabalhadas, e eram de um tipo que não existia naturalmente ali naquele local específico. Ou seja, foram transportadas para lá. Exatamente. E eram idênticas às pedras encontradas lá na necrópole, provavelmente trazidas do mesmo morro, perto da Fazenda Bela Vista, onde a necrópole estava. A ligação estava feita. Estavam, sem dúvida, no ponto M. Que momento! É o clímax da busca toda descrita nessa parte. A descrição das muralhas, a evidência da reutilização posterior e essa informação vital sobre as pedras transportadas. Tudo isso sugere um assentamento antigo, organizado, significativo. E a ligação física com a necrópole pelo tipo de pedra parece confirmada. Nossa, que descoberta! Foi um momento de grande emoção para eles, com certeza. E para coroar, eles observaram árvores enormes. Árvores? Sim, árvores gigantescas que eles estimaram ter mais de 200 anos. Por comparação visual, pela dendrocronologia estimada, crescendo dentro das ruínas, com as raízes agarradas nas muralhas de pedra. Mais de 200 anos. Crescendo dentro das ruínas. Exatamente. Isso era a prova definitiva de que o abandono original daquelas estruturas de pedra tinha ocorrido muito, mas muito antes da Guerra do Paraguai, que foi no final do século XIX. As árvores já estavam lá, enormes, quando a guerra aconteceu. Fantástico! A dendrocronologia, mesmo que estimada visualmente, oferece uma base para datar o abandono como significativamente anterior ao crescimento daquelas árvores. Empurra a construção original para um passado bem mais remoto. E isso ecoa aquela citação que você mencionou antes do Weisbard, sobre possíveis rotas comerciais incas chegando até a Amazônia. Será que poderia haver alguma conexão aí? É a grande pergunta que surge, né? A busca de 10 anos da equipe culminou ali no ponto M, com a descoberta daquelas muralhas antigas. Mas, ao mesmo tempo que respondia algumas perguntas, levantava muitas outras. Com certeza. Quem construiu aquilo? Quando, exatamente? E por quê? Qual era a função daquele lugar? Exato. Os primeiros passos ali seriam mapear tudo detalhadamente, registrar, fotografar, filmar, catalogar cada vestígio. Mas a grande preocupação imediata era outra. Qual? Como garantir a preservação de um sítio arqueológico tão valioso, mas ao mesmo tempo tão desprotegido, escondido numa propriedade privada e claramente ameaçado, seja pela natureza, seja pela ação humana. A documentação rigorosa se torna ainda mais crucial quando a preservação física do sítio é incerta. O trabalho de análise e interpretação estava só começando ali. E, infelizmente, esse desafio da preservação arqueológica no Brasil, especialmente em áreas remotas, de difícil acesso e muitas vezes em terras particulares, continua sendo um problema enorme e muito preocupante. Realmente, essa expedição de 1986 trouxe descobertas incríveis e deixou muitas perguntas no ar sobre essas ruínas e quem foram seus construtores originais. Sem dúvida alguma, as evidências, principalmente essas do ponto M, apontam para uma história bem complexa, com diferentes camadas de ocupação ao longo do tempo. Mas a conexão que eles conseguiram fazer com os achados anteriores, a necrópole, os marcos de pedra, a seta através da análise dos mapas e da origem das pedras, isso sugere um planejamento regional, uma ocupação articulada do espaço que é realmente fascinante. Com essa descoberta crucial no ponto M, que parece fechar o ciclo da meia-lua no mapa, a gente encerra a análise dessa expedição específica de 1986. Foi uma expedição e tanto, cheia de reviravoltas e achados importantes. Com certeza. Na sequência, então, vamos explorar as considerações finais e as hipóteses que o livro levanta sobre a possível presença inca no Brasil, tentando conectar todos esses achados incríveis que vimos até agora. Ótimo. Vamos amarrar essas pontas e ver quais conclusões o autor propõe. Nessa última parte, vamos falar sobre o retorno da equipe ao ponto M em 1990, 4 anos depois daquela descoberta inicial das ruínas em 1986. A missão agora era bem mais focada. Voltar lá para fazer novas medições, né? Exato. E voltar num lugar desses, ainda mais assim, numa área de mapa que pode ter mudado, nunca é simples, né? 4 anos, olha,
É bastante tempo. Imagino. A paisagem muda, a vegetação toma conta, trilha some, cerca nova aparece. Aqueles pontos de referência que pareciam óbvios, de repente você não acha mais. As fontes que a gente analisou, elas mencionam que não foi moleza reencontrar o ponto exato, não. Nossa, que tensão. Depois de todo aquele trabalho para achar da primeira vez, em 86, ter que, refazer o caminho, e as fontes até falam que a região tinha mesmo mudado, né? Novas divisões de terra e tal, isso muda tudo no terreno. Tiveram que chamar de novo o guia da outra vez, o senhor Ariovaldo. Foi isso? O conhecimento dele devia ser essencial. Sim, foi fundamental. E, olha, a preocupação não era só logística de achar o lugar. Tinha um medo bem real de que o sítio em si pudesse ter sido danificado nesses 4 anos. Ah, claro. É muito tempo para ruínas assim expostas sem nenhuma proteção oficial, né? Como a pesquisa mostra, infelizmente para muita gente que mora na região, ou dono de terra sem interesse específico em história, aquilo ali é só um monte de pedra. Triste, mas é verdade. O pior, virar alvo de gente procurando botija, né? Aqueles supostos tesouros da Guerra do Paraguai. Aí o pessoal cava tudo e destrói vestígios importantes, mesmo que seja baseado em lenda. É um perigo que não acaba nunca, para esses sítios sem proteção. Uma luta contra o tempo e contra a falta de informação também, né? Mas, bom, apesar disso tudo, eles conseguiram reencontrar o ponto M em 90. Conseguiram. Felizmente, sim. Depois de procurar um pouco, contando com a memória do guia e os registros antigos, o primeiro respiro de alívio foi quando acharam de novo aquela vala enorme. Ah, vala! Lembro dela. Aquela estrutura de 2 metros de altura, né, que parecia trincheira. Isso, essa mesma. Bem larga, 1,70 m. Já em 86 suspeitavam que era da Guerra do Paraguai. Talvez trincheira, talvez via de transporte coberta. Achar a vala foi ok, estamos no caminho certo. Que bom. E logo depois, para alegria geral, confirmaram. As construções principais de pedra, sabe? As muralhas, que eram a marca do lugar, ainda estavam lá. Ufa! Relativamente intactas, né? Considerando a falta de cuidado, mas notaram uma coisa preocupante. O quê? Uma estradinha nova, pequena, provavelmente para acesso interno da fazenda, tinha sido aberta bem pertinho das ruínas, quase encostando. Nossa, que perigo. Pois é, um lembrete bem visível da vulnerabilidade do sítio. Que alívio que o principal estava lá, mas que alerta, hein? Bom, e o objetivo principal dessa volta em 90, que eram as novas medições. O que essa análise mais cuidadosa revelou sobre o tamanho à disposição do ponto MEI? Essas medições foram cruciais. Ajudaram a entender muito melhor a planta do lugar, a escala toda, confirmaram e detalharam os tamanhos dos cômodos principais, identificaram o maior deles, olha só, com 15 por 15 metros, uma estrutura quadrada bem grande. 15 por 15. É considerável. E tinha outro muro comprido, também de 15 metros, definindo outro espaço. E mapearam um cômodo do lado, esse de 9 por 15 metros. Com essas medidas mais certinhas, calcularam a área do núcleo principal em uns 3.000 metros quadrados. 3.000. Isso. Aí, se você incluir a área daquela vala trincheira, já sobe para uns 4.000 metros quadrados. Entendi. E considerando outras estruturas menores, mais espalhadas, que pareciam ligadas ao conjunto, a estimativa da área total do aldeamento ficou entre 4.000 e 6.000 metros quadrados. 6.000 metros quadrados? Nossa, isso dá uma ideia bem diferente, né? Mostra que não era um lugar pequeno, talvez fosse bem importante ou populoso na época. E além das dimensões, essa visita de 90 trouxe alguma luz nova sobre como as coisas se organizavam ali dentro? A relação entre as estruturas? Trouxe sim, e uma observação foi bem interessante. Eles notaram que a relação das ruínas com o córrego ali perto tinha mudado. Como assim? Parece que, ou por mudança natural do terreno, ou talvez o próprio riacho mudou um pouco o curso nesses 4 anos, ele agora passava bem no meio do conjunto. Pelo meio das ruínas. Exatamente. E essa nova disposição, por acaso, acabou destacando uma divisão bem clara no sítio. De um lado do córrego, ficou aquela estrutura tipo poço, ou a tal trincheira. Certo. Essa parte era feita com os tijolos mais rústicos, sabe? E também com pedras que pareciam ter sido tiradas das construções mais antigas, reaproveitadas. Isso reforçou a ideia de que essa parte era mais nova,
Provavelmente uma adaptação ali da época da Guerra do Paraguai. Faz sentido. E do outro lado do córrego? O que tinha? Do outro lado ficaram as estruturas maiores, as muralhas de pedra mesmo, né? Aquelas imponentes com pedras encaixadas, o estilo que já tinha chamado a atenção lá em 86. Essas eram claramente mais antigas, do assentamento original. Então, o córrego acabou virando tipo uma linha divisória temporal ali no meio do sítio. Tijolo, pedra reaproveitada, ligada à guerra. Do outro, as ruínas originais, de pedra, bem mais velhas. Essa separação física reforça muito aquela ideia de ocupação em camadas, né? Um lugar com várias histórias, uma em cima da outra. Precisamente. É um exemplo clássico de como um sítio pode guardar múltiplas fases, múltiplos tempos. E outras coisas que eles viram em 90 ajudaram a confirmar as suspeitas de 86. Por exemplo, observaram que o chão, o piso dentro daquela construção maior, a de 15 por 15, parecia ter sido nivelado em algum momento, depois que as paredes de pedra já estavam lá. Interessante. E encontraram também, caídas lá dentro, umas vigas de madeira enormes, quadradas, bem pesadas. Pareciam ser de um telhado que, sei lá, talvez nunca foi terminado ou que caiu faz muito, muito tempo. E teve mais alguma coisa que ajudou a decifrar essa linha do tempo aí que parece complexa? Teve sim. E talvez tenha sido a descoberta mais, assim, impactante dessa visita de 90 para entender a cronologia. A equipe notou árvores. Árvores grandes mesmo, crescendo dentro dos cômodos de pedra. Não era matinho, eram árvores já formadas. Dentro dos cômodos? Dentro. E fizeram uma análise preliminar ali, pela contagem de anéis, né, a dendrocronologia, né, e estimaram a idade delas em uns 200 anos, aproximadamente. 200 anos. Árvores bicentenárias crescendo no meio das ruínas de pedra. Aqui a história fica muito boa. Isso é uma prova forte, imagino. O que significa na prática para saber quando o ponto M original foi abandonado? Significa, olha, de forma bem conclusiva, que o abandono original do lugar, das estruturas de pedra, aconteceu muito antes da Guerra do Paraguai. A guerra foi lá na segunda metade do século XIX, né? Sim. Para ter árvore desse tamanho, com 200 anos estimados em 1990, crescendo ali dentro, o lugar já precisava estar abandonado, sem teto, há pelo menos 2 séculos. Ou seja, o abandono original foi lá para o fim do século XVIII, começo do XIX, talvez até antes. Isso joga por terra qualquer ideia de que as pedras foram construídas na Guerra do Paraguai. E confirma a hipótese da reutilização, então. Aquela ideia de que usaram o lugar depois. Exatamente. As árvores são, assim, uma evidência muito forte de que não construíram coisa nova sobre as ruínas antigas durante a guerra. O que houve foi uma tentativa de reutilizar, de adaptar o que já existia. Entendi. E essa interpretação ficou ainda mais clara com outra descoberta de 90. Acharam muito material de construção típico da época da guerra ali no sítio. Tijolos rústicos e muitas telhas daquele tipo feita na coxa, sabe? Sei, aquelas moldadas na perna. Isso. E o curioso é que esse material estava empilhado, organizado, como se pronto para usar numa obra. Só que por algum motivo, a obra nunca aconteceu ou parou no meio. O material ficou lá sem uso. Que incrível! É como se tivessem começado uma reforma nas ruínas antigas para usar na guerra, talvez como um posto, um refúgio, mas o projeto não foi para frente. Então, a história que está saindo dessa investigação de 1990 é um povoado antigo, de pedra, abandonado há séculos, tempo suficiente para a árvore crescer dentro, e muito depois, na Guerra do Paraguai, tentaram reocupar e adaptar, mas não terminaram. É isso? Exatamente essa a sequência que os dados de 90 ajudaram a montar. Todas essas observações, a idade das árvores, o material da guerra empilhado sem uso, a diferença clara de arquitetura entre as pedras originais e as possíveis adaptações com tijolo, tudo isso fortaleceu a ideia de uma ocupação original bem anterior à guerra. E a ligação com incas ou povos andinos, que era a hipótese lá de 86, para o povoado original? Como ficou isso depois de 90? Ficou mais forte, na verdade. Porque as características dessa ocupação original, que já intrigavam, ganharam mais peso com a confirmação da antiguidade. O estilo da construção em pedra, né? Cantaria razoavelmente regular, paredes grossas, a localização estratégica num ponto alto,
As semelhanças com outros sítios naquela direção dos Andes, e até os artefatos achados antes na necrópole ali perto, que não pareciam Guarani. Tudo isso continuou apontando para a hipótese de uma ligação com povos andinos, talvez incas mesmo, na expansão deles, ou grupos influenciados, como a explicação mais provável para os construtores originais das pedras. Então, as descobertas de 1990 não só confirmaram que era mais antigo que a guerra, mas mantiveram viva e até reforçaram a hipótese andina para a primeira ocupação. Isso mesmo. A fonte que a gente usou deixa claro que, obviamente, ainda falta muita peça nesse quebra-cabeça, né? Tá longe de estar resolvido. Novas escavações mais sistemáticas seriam essenciais para achar mais artefatos, datar as camadas com mais precisão, talvez com carbono 14, e aí sim, confirmar ou descartar de vez essa hipótese incandina. Só que a própria fonte admite as dificuldades enormes para isso acontecer. Falta de dinheiro para pesquisa no Brasil, a burocracia para conseguir licença de escavação em terra particular, a localização remota. Fica uma sensação meio angustiante, né? Ter um sítio com potencial para mudar o que a gente sabe da história pré-colonial do Brasil, com pistas tão fortes como essas árvores e a possível ligação andina, e ao mesmo tempo ele tá lá, vulnerável, com estradinha chegando perto e com tanto empecilho para pesquisa séria. Essa falta de proteção oficial que a fonte menciona é um ponto crítico mesmo. Sem dúvida nenhuma. A situação do ponto M, como descrita lá em 1990, é um retrato da fragilidade de grande parte do nosso patrimônio arqueológico, sabe? Principalmente os sítios fora de parques ou que ainda não foram tombados. É o alerta constante sobre como a preservação é urgente. Como disse um professor citado na fonte, Gilson Hambly, de forma bem direta, preservar é preciso. E essa necessidade fica ainda maior quando a gente pensa no potencial que lugares como o ponto M têm para nossa compreensão das migrações, das redes de contato, da complexidade cultural que existia aqui na América do Sul muito antes dos europeus chegarem. Deixa a gente pensando mesmo. Se essa conexão andina se confirmar um dia, como isso muda a nossa visão das fronteiras culturais, da extensão das influências na América do Sul antiga? Que outras histórias podem estar escondidas por aí? Exato. Essa é a grande pergunta que o ponto M deixa no ar. Não é só sobre guardar pedra velha, é sobre guardar a chance de descobrir e entender histórias que foram esquecidas ou apagadas. Quantos outros pontos M, com suas próprias histórias incríveis, podem existir por aí? Escondidos no mato, ameaçados pelo avanço agrícola, pela falta de verba para pesquisa, esperando para serem achados ou, infelizmente, para sumirem antes mesmo da gente saber que existiam. Fica essa reflexão, né? Sobre o valor daquilo que a gente ainda nem sabe sobre o nosso próprio passado. Queremos agradecer imensamente a audiência por ter acompanhado com a gente mais essa exploração detalhada das fontes, mergulhando nos mistérios do ponto M. A interação de quem nos ouve, o interesse, o compartilhamento do nosso trabalho, tudo isso é essencial. É o que nos motiva e nos permite continuar trazendo essas investigações e discussões sobre o nosso passado. E para não perder as próximas análises e descobertas, não deixem de se inscrever no canal Arqueobook, tá? Tanto no YouTube quanto lá no Telegram. Sempre tem novidades sobre arqueologia e história por lá. Até a próxima!